Bom, primeiro que quando a gente fala sexualidade, além de associar somente essa educação para riscos, né, uma gravidez indesejada, as ISTs, enfim, também muito se pensa em sexo. Não é? E sexualidade é um conceito muito amplo. O sexo, por exemplo, ele está dentro da sexualidade. Mas quando a gente fala, quando eu ensino sobre educação sexual, essa sexualidade positiva, é para justamente trazer esse conceito de sexualidade, que é você compreender seu próprio corpo, saber respeitá-lo, respeitar o corpo do outro, entender como que funciona esse teu corpo, como que você se olha no espelho, como que você se vê, né, como que você se aceita. Então isso tudo envolve sexualidade positiva. A Pau faz sua própria canção. Pato da Leste. Oi, gente, tá começando hoje mais um Pato da Leste, eu sou a Kelly. E antes de iniciar o nosso podcast de fato, deixa eu fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher de pele clara, tenho cabelos longos, loiro escuro, meus olhos são verdes, estou sentada em uma poltrona clara também, estou com uma roupa toda preta, com uma camisa aberta, azul, e ao meu fundo tem uma cortina preta. Hoje a nossa convidada é maravilhosa, que já faz uma era que eu queria trazê-la aqui, é Cláudia Petri, que é sexóloga, é educadora sobre sexualidade positiva também. Obrigada por ter aceito o nosso convite, Cláudia, é um prazer te receber aqui. Imagina, Kelly, quem agradece sou eu. Eu também já vou aproveitar e fazer a minha audiodescrição. Eu estou sentada numa poltrona igual a da Kelly. Eu sou uma mulher de 1,76 de altura, cabelos brancos, grisalhos, naturais, o que me trouxe muita liberdade na minha vida. Tenho olhos claros, pele clara também. E hoje eu tô com uma calça branca, uma sapatilha dourada e uma blusa de listras branca e preto. Isso, tá maravilhosa, inclusive. E antes de eu fazer a primeira pergunta, Cláudia, deixa eu agradecer também o nosso patrocinador oficial do Pato da Leste, a Melanina Store. A Melanina é uma loja especializada em produtos para você que trabalha com exceção de cílios, design de sobrancelha, micropigmentação. Tá subindo o QR Code aqui na tela, me assustei porque o Fê tá lá em cima gravando a gente também. Subindo o QR Code aqui na tela com um cupom de desconto para você que trabalha com extensão de cílios e extensão de design de sobrancelha, micropigmentação. O cupom é Pato da Leste, você ganha 10% em desconto. Então vai lá, compra todo o teu material agora para esse início de mês e garantir o teu estoque também. E agradecer a Una Produções, que tá produzindo esse podcast também, todo o material que daqui a pouco pronto vocês vão estar vendo. Cláudia, conta pra gente. Tu já trabalha com isso, né? Sobre esses assuntos, sobre sexualidade, há muito tempo, devido também à tua loja Sussurra, que é conhecidíssima aqui em Joinville. Quem fala sobre sexy shop, Sussurra é a primeira opção que você ouve falar. Mas da onde que surgiu esse amor e há quanto tempo que você tá na área já? Então, na área eu já estou há 15 anos e toda a minha formação profissional veio de uma necessidade da Sussurra. Não é? Porque quando eu montei a loja, eu fui me deparando com a realidade de muitas mulheres, com dor na relação, com ausência de orgasmo, ou seja, sem, né, pouquíssima ou quase nenhuma educação em sexualidade. E aí, desta necessidade que eu percebia dentro da Sussurra, é que eu fui buscar estudo, então, aprofundar um pouco mais, né, nesse estudo da sexualidade humana, para conseguir atendê-las melhor. E hoje eu já atuo também na parte clínica, né? Perfeito, né? E falando sobre a sexualidade positiva, tô aqui com a minha colinha, tá, gente? As pessoas, elas associam muito a sexualidade, né, com a educação sexual, com só prevenção, com os riscos, né? E como que a sexualidade positiva, ela transforma essa perspectiva que a gente tem, assim, com a sexualidade e o prazer, de fato? Vamos lá, então. Bom, primeiro que quando a gente fala sexualidade, além de associar somente essa educação para riscos, né, uma gravidez indesejada, as ISTs, enfim, também muito se pensa em sexo. Não é? E sexualidade é um conceito muito amplo. O sexo, por exemplo, ele está dentro da sexualidade. Mas quando a gente fala, quando eu ensino sobre educação sexual, essa sexualidade positiva, é para justamente trazer esse conceito de sexualidade, que é você compreender seu próprio corpo, saber respeitá-lo, respeitar o corpo do outro, entender como que funciona esse teu corpo, como que você se olha no espelho, como que você se vê, né, como que você se aceita. Então isso tudo envolve sexualidade positiva. Eu, por exemplo, já fiz muitas palestras nas escolas e eu sempre tenho comigo assim, às vezes é melhor a gente trabalhar com a promoção de um sexo seguro do que com a prevenção das ISTs, de uma gravidez, porque senão a gente tende a associar
sexualidade com medo. A gente tende a educar através do medo. E a gente sabe, né? Isso daí não é, acho que da nossa geração pra frente, a gente sabe que não é com medo que a gente educa, porque o adolescente, o jovem, ele não tem medo. Ele justamente, deixa Quero eu lá ver. fazer pra ver se é assim mesmo. Então eu digo, por que não trabalhar com a promoção, então? Não, porque o trabalhar com a promoção não é você, vamos transar e transa, então não é isso. Não é um incentivo, né? Não é incentivo, só que é assim, ó, se você for fazer, faça direito, faça respeitando o seu corpo, faça respeitando sua vontade, porque só essa questão do respeito ao próprio corpo, e isso eu falo para adolescentes, eu falo para adultos, porque a gente pensa que às vezes só o adolescente está fazendo alguma coisa, né? A gente sabe que não é? Mas só o fato do adolescente saber respeitar o seu tempo, respeitar o seu corpo e respeitar o corpo do outro, a gente teria já adolescentes muito mais conscientes do que é esse trabalho da sexualidade. Verdade, é um fato. E é muito necessário isso que você falou, assim, a gente associa que só nas escolas que tem que ensinar, que é só os adolescentes, e cara, tem um monte de marmanjo e marmanjos, né, que acham que tem algum tipo de conhecimento e na verdade não sabe nada de nada. Então é muito necessário a gente trazer esses assuntos à tona também. Sem dúvida. A nossa escola sexual, vamos dizer assim, ela é muito ruim, né, porque a nossa escola é a pornografia. Porque quando a gente pensa em educação e sexualidade, por exemplo, dentro das escolas, eu, enquanto docente, eu sei o quão difícil é levar essa temática para dentro das escolas. Não é tanto que até hoje, em escola particular, eu fiz uma única escola, e na escola pública, muitas vezes me chamam, por quê? Porque daí já tem a adolescente que está grávida, já tem as brigas, já tem condutas inadequadas, já estão se pegando dentro do banheiro da escola, e aí a escola não sabe mais o que fazer, então é mais ou menos assim, vem aqui, tipo, salvar. Ajuda a gente. Ajuda aqui, porque eles já estão, já tá muita coisa ruim acontecendo, não é? Então, mas não tem ainda poderia se ter, porque na nossa legislação já poderia se trabalhar essa temática, né? Isso é muito da direção da própria escola, querer ou não trabalhar, mas a gente já poderia estar trabalhando. Enquanto a gente não trabalha, quem está educando o nosso jovem, até mesmo o nosso adulto, é a pornografia. Porque hoje em dia você vê crianças de 12, 13, 14 anos com celular na mão. Tem celular na mão, abriu um portal, não é? Às vezes os pais acham que, não, mas eu bloqueio, eles assistem. Se não assiste no próprio telefone, assiste no do amiguinho, enfim. Então, quando eu falo sobre sexualidade positiva, é isso. É você entender que é muito melhor você educar sexualmente 5 anos antes do que 5 minutos depois. É um fato. E assim, é muito... A semana passada, eu acho que a gente tava falando aqui numa reunião sobre pautas, enfim, que daí você já tava agendada pra vir e a gente conversar sobre isso. E eu falei uma história que aconteceu comigo, por exemplo. Claro que daí não é uma culpa que eu deposito em cima dos meus pais, porque talvez foi a criação que eles tiveram também, de tratar com muito tabu. Pra falar sobre menstruação, sobre masturbação, esquece, muito menos, jamais, meu Deus, é vergonhoso falar sobre isso. E é algo que, quando eu fiquei menstruada, eu sabia que existia, que eu ia ficar menstruada em algum momento, mas não partiu da minha mãe falar sobre isso, e eu não me senti confortável pra falar com a minha mãe sobre esse assunto, por exemplo. Sim. Tanto que eu menstruei e escondi por uns 3, 4 meses. Quando acabou o meu estoque de absorventes, aí eu falei, cara, eu vou precisar de ajuda. Aí sim que eu pedi ajuda pra falar. Mas a sexualidade positiva vem desde casa. Você tratar com normalidade, falar sobre alguns assuntos que vão ser extremamente necessários pra gente conseguir viver nesse mundão. São coisas que a gente não vai conseguir evitar. Exato. Poxa, a mulher menstrua até, sei lá, 50, 60 anos pode acontecer de mulheres estarem menstruando ainda, desde os 12, 15 anos ou mais tardio. Eu com 13 anos vi a minha menstruação e eu não sabia o que fazer. Foi algo, assim, aterrorizante pra mim. E algo que, quando eu comecei a tomar o anticoncepcional, com meus quase 18 anos, eu quis tomar contínuo, porque foi algo tão traumatizante eu menstruar, não que seja algo gostoso, mas não foi tratado com tanta normalidade, assim, que era um ciclo natural da minha vida, que eu quis tomar diretão pra eu não precisar mais viver isso.
Então, a educação sexual positiva começa aí também, né? E é interessante essa tua fala, Kelly, porque isso faz a gente refletir. E se a gente não percebe abertura nos nossos pais para falar sobre, a gente não tem de ser. Normalmente não acontece do jovem procurar os pais. Sim. É sempre os pais que têm que se mostrarem abertos para receber. Exato. Agora você falou, né? Tudo bem, é uma questão de educação. E eu vejo que a minha geração, a gente já teve um grande marco, que é essa questão da tecnologia, de saber buscar informação. Então, é muito diferente da realidade dos meus pais, que eles até tinham, mas tinha que comprar o livro, tinha que ler aquele livro, enfim. Hoje em dia, não. Então, tudo que você falou que os teus pais tiveram esse tabu, ainda hoje eu encontro muitos casais que têm as mesmas dificuldades. Mas com a informação na palma da mão. Exatamente. Aí não busca, porque às vezes trabalhar a própria sexualidade, porque tu trouxe uma palavra que é importante para nós quando a gente pensa em sexualidade, que é tabu. O preconceito. Então, quando a gente já tem um tabu instalado ali, incutido, às vezes a pessoa não vai em busca porque ela sabe que, por exemplo, eu tive fui muito feliz, digamos assim, porque quando eu tive meus filhos adolescentes, eu já estudava sexualidade. Quando eles tinham 12, 13 anos, a gente já falava sobre sexualidade dentro de casa. Então, masturbação, a gente falava às vezes no café da manhã. Às vezes tinha amiguinha da minha filha lá que ela falava, gente, é muito engraçado vocês falando sobre isso no café da manhã. Porque para nós era uma coisa tão normal, né? E tão natural. Eu pude vivenciar com os meus filhos, que eu tenho um casal, né, a Laura e o Enzo, deles terem uma sexualidade, não digo tardia, mas muito depois de todos os outros amigos. Por quê? Porque eles falavam, mãe, isso daí a gente já sabe como é que é, então por que eu tenho que antecipar? Porque justamente já não é mais aquela descoberta, porque já tá sendo falado, né? Mas eu deixo até como uma dica mesmo, porque às vezes nós que não tivemos a nossa educação, porque você não teve, eu também não tive, a gente pode ser diferente para que a gente possa educar essa nova geração. Quebrar ciclos, que está chegando, não é? Sempre quebrar ciclos. Exato. Porque eu até falei na reunião, falei, cara, eu quero muito que com a minha filha, porque eu tenho uma filha de 3 anos, aquela que já sofre por antecedência, mas que eu possa ter conversas bem abertas com ela e bem livres, assim, para que eu seja a primeira pessoa que ela procure pra falar, mas eu sei que o estímulo tem que partir de mim. Sim. É igual você falou, não é os filhos que vão ir atrás dos pais, é os pais que tem que ser aquele canal aberto para que o filho lhe volte e pergunte quando ele tem alguma dúvida, né? E às vezes os pais pensam em fazer esse movimento na adolescência, chegou tarde. Antes. Afirmo, se você pensa em conversar com seu filho somente na adolescência, chegou tarde. Porque às vezes hoje eu escuto pais falando assim, não, mas 14 anos é muito cedo. Gente, 14 anos as meninas já estão tendo relações sexuais, tipo... Sim, faz tempo. Eu já encontrei adolescente, nem é adolescente, né? Porque assim, 12 anos grávida dentro de uma escola. E aí assim, a sociedade, o que a sociedade faz? Ela julga. Totalmente. Como é que pode? Onde é que já se viu com essa idade? A primeira reação da sociedade é reagir ao fato. Eu fico olhando e digo assim, gente, que dó dessa criança, que não teve a orientação, que não teve a escola. Porque assim, se me perguntarem, Cláudia, qual é a melhor idade para você ter a primeira relação? Não sei. E foi o que eu respondi para minha filha, porque um dia minha filha tinha 14. Não, acho que um pouco antes de 14 anos. Ela entrou no carro e ela disse, mãe, tu acredita que as meninas de 14 anos já têm relação sexual? E aí eu perguntei pra ela, porque essa é uma ótima tática, né? A criança faz a pergunta, você devolve com outra pergunta. Eu falei, filha, mas e tu acha que isso é um problema? Ela falou, claro, mãe, porque é muito nova. Eu falei, tá, mas tem meninas com 18 que também não estão prontas para ter a primeira relação. Porque o que é importante que a menina saiba antes de ter a primeira relação? Ela então, quer isso. Exato. Conhecer o próprio corpo, IST, vai se prevenir contra a doença, contra a gravidez e tal. É o conhecimento que ela tem e a maturidade que ela tem. Porque se pegar, eu sempre faço uma analogia também. Se pegar, às vezes, um serzinho de 12 anos aqui na nossa realidade em Joinville é uma criança de 12 anos. Se pegar alguém de 12 anos lá na favela do Rio de Janeiro, é outra infância. Exatamente. A idade é a mesma, mas a mente não é a mesma. Por quê? Porque o que uma observa, o que a outra observa, é completamente diferente. Então tem uma questão da individualidade que a gente precisa ter esse olhar, né? E
E aí, se os pais pensam em conversarem só na adolescência, tende a chegar tarde. Porque assim, tá, Isso aconteceu um pouco comigo também, porque quando minha mãe queria falar alguma coisa, a gente já tava indo pra... Já sabia, Já ia olha. pra noite, tipo, né, quase aquele Ai, mãe, meme já assim, sei. mãe, senta aí que eu te ensino. Por quê? Porque tu já tá conversando com amiga, com prima, com isso, com aquilo, e tu já tá antenada a tudo. É verdade, é verdade. E trazer pra consciência dos pais isso também. É. O quanto é necessário eles tratarem a própria sexualidade antes de querer ajudar o teu próprio filho também, né? E saber que as pesquisas comprovam que falar sobre sexualidade, educar para a sexualidade, não antecipa o ato sexual. Isso é o mais importante. Porque também se teme levar educação, porque vai que vai querer experimentar, vai querer saber. Não, isso já está mais do que comprovado por pesquisas. E a criança que tem educação em sexualidade, e o ideal é que fosse em casa. Sim. Não é o ideal, não é na escola, o ideal é que fosse em casa. É importante que tenha na escola, porque a gente sabe que índice de violência sexual contra crianças ocorre 87% ou dentro de casa ou por pessoas muito próximas à família. Então não dá para esperar que só a família faça. Sim. Porque às vezes aquela criança está sofrendo uma violência, ela dentro não vai da falar. própria casa, né? Então é importante que se abra isso também na família, mas também tenha na escola. E eu tenho um ditado, Kelly, que às vezes pode parecer meio intolerante, e é intolerante mesmo, que é assim, se você é contra educação em sexualidade nas escolas, você é a favor da pedofilia. 100%. Ponto. É intolerante, super intolerante, mas é isso. Porque se tem educação em sexualidade positiva e de uma porque o que é a sexualidade positiva, né? É trazer de uma forma responsável, é trazer a verdade, é falar sobre sexualidade sem imprimir essas questões sociais, políticas, religiosas. É você falar o que precisa ser falado, ponto. É isso. Trazer clareza sobre o assunto, né? Não trazer mais tabu e mais informação distorcida sobre isso, né? Exatamente. Acho que a gente já quebrou vários mitos e tabus aqui, mas eu também quero te perguntar, qual que foi o maior mito sobre a sexualidade, sobre a mulher, feminina mesmo, que você gostaria de... que você está desconstruindo ainda, ou que você gostaria que fosse mais tipo, ai, cara, a gente não devia mais estar falando sobre isso? Olha, eu acho que o maior tabu que eu ainda vejo é que o homem gosta mais de sexo do que a mulher. Sim. Esse eu acho assim, que a mulher não gosta tanto. Quem te disse? Que mulher não gosta tanto, não é? Então, bom, vamos lá. Sexualidade feminina, a gente tem uma repressão danada, desde que mundo é mundo. Mulher existe, Desde que mundo é mundo, a gente tem muitos tabus e muitas coisas que foram colocadas. Sexualidade, a gente tem um impacto social, a gente tem um impacto político, a gente sofre impacto religioso. E quase sempre pesa mais para nós mulheres. Então tem muitos tabus. Por exemplo, tabu de que a mulher não gosta tanto de sexo quanto o homem. Tabu de que a primeira vez vai doer, não é? A virgindade, isso dói. Tabu de que ficou menstruada, agora já mudou de fase. Agora já pode ter uma relação sexual. E hoje em dia, como a menstruação tá vindo cada vez mais precoce nas meninas, não funciona assim. Não é? Mulher não é tão capaz de ter prazer quanto o homem. Mulher não se excita tão fácil quanto o homem. Mulher tem mais dificuldade para ter um orgasmo do que o homem. Entendeu? A única coisa que a gente tem é um ciclo menstrual que o homem não tem. Exato, que são as fases, né? Que são as fases da loucura, né? A gente é louca não é porque... A gente é louca não é porque a gente quer. Deus quis assim. Deus nos deu 4 para vocês terem 4 mulheres diferentes dentro do próprio mês. A gente não é linear, né? Exatamente. E, na verdade, até tá surgindo aquela trend agora. Eu não sei se é alguma música que tá em alta, eu posso estar falando bobagem, depois a gente até procura ali. Mas no próprio Instagram tem uma trend que fala assim... Uma trend não, tá viralizando, que foi uma mulher que ela falou que no ciclo menstrual, quando a mulher está menstruada de fato, aonde ela está com o mesmo hormônio que o homem normal, na sua realidade normal, está. É um fato isso? Às vezes depende, porque não é assim, ó, isso também é outra coisa interessante, Kelly, porque na sexualidade, assim, ó, não existe é isso. Entende? Para algumas mulheres é antes, que é quando a gente tá ovulando.
Que é o que eu chamo de impulso biológico, que é o quê? Que é quando o divino tá dizendo assim, vamos, Cláudia, vamos fazer filhinho, bora colocar esse corpo pra jogo. Então é aquele período em que você tá ovulando e tu tá de camisetão, tu tá linda, gostosa. Tipo, tu acorda linda, tu dorme linda. Quem é que aguenta uma mulher tão linda como essa? É essa fase. Que dura, com sorte, 4 a 5 dias no mês. Imagina que absurdo. Depois a gente começa a entrar em outra, que daí a gente pode estar belíssima, produzidérrima e se acha a patinha feio, né? Então, mas quando a gente começa a se conhecer, quando a gente vai estudando, porque a gente precisa estudar muito sobre nós, né? Porque nós somos mais complexas, sim, do que o homem. Não é? Nós temos a nossa genitália é diferente do que o homem. Por exemplo, o homem é externo. Sim. Eu brinco muito com os homens que às vezes eu atendo ou nas palestras que eu faço, né? Eu digo, vai fazer xixi, tá com aquele pau na mão, vai tomar banho, tá ensaboando, tá ali se esfregando e tal. Então ele tem um domínio sobre o próprio órgão que é maravilhoso, que é facilitado pela anatomia. Sim. A mulher não. A mulher a gente olha e tu não vê. Se você não pegar um espelhinho, explorar, ter uma consciência no banho, tu faz um tcheco-tcheco pra cumprir o checklist do banho e vai pra cama sem sentir nada. Né? Então nós precisamos ter essa consciência, porque eu entendo que nós somos muito mais potentes, até porque se a gente pensar numa... deixa eu quase ser advogada do diabo aqui. Adoro. O homem, ele tem essa facilidade da biologia que ele é externo, não é? O nosso é interno, mas, por exemplo, a gente tem um clitóris que ele pode medir de 10 a 12 centímetros. Às vezes vai ter mulher que vai dizer, cara, é enorme. Não, é só porque ele é interno, ele não tá todo pra fora. O fora é um piquititico, mas ele tem uma estrutura interna. O nosso clitóris tem mais de 10 mil terminações nervosas. O pênis, que eu sempre cresci lendo nas revistas Capricho e tal, que era super sensível, não sei o que, tem 4. Imagina. Então, amigo, beijinho no ombro. Quer falar o quê, assim, querido? A gente tem mais que o dobro de potência. Só que nos falta pouco explorado, educação. Né, também. Né? Aí a gente é ingrata a Deus que nos deu um órgão maravilhoso para prazer com mais de 10 mil terminação nervosa. O que você faz com ele? Nada. Não pode nem tocar. E essa questão até do banho, assim, é algo que, volto a dizer... se a minha mãe não me falou sobre menstruação, muito menos como era a própria higiene íntima que eu tinha que ter. Sim. E eu digo mas porque muitas mulheres, sei lá, hoje eu não saberia dizer porcentagem, mas amigas minhas mesmo, assim, da gente trocar esse tipo de conversa e, tipo, realmente, eu nem... a gente faz a nossa higiene como a gente acha que tem que fazer, mas não porque foi ensinado que era da forma correta. Sim. E que não pode falar também sobre a higiene. Sabe? Não pode. Porque tudo se associa de que aí a menina vai ficar tocando, vai sentir prazer. Vai ser sexual. E vai gostar e vai dar pra todo mundo, né? Exato. E olha que interessante que tu falou isso, Kelly. Quando eu comecei a estudar sexualidade, eu já tinha mais de 30 anos. E uma vez eu fui num congresso de ginecologia, e nesses congressos, como eu não tinha formação, né, eu tentava me inscrever e colocava lá só que eu era empresária do mercado erótico. E inúmeros congressos, eles não me deixavam participar, porque eu não era da área da saúde, entendeu? E aí eu mandava e-mail, eu ligava, falava, gente, vocês não podem negar informação. Eu quero ir, eu tô pagando, quase. Quero ir, eu tô pagando, vocês não podem negar informação, eu vou ficar quieta, só vou sentar, só vou escutar e tal. E assim eu consegui participar de vários. E eu lembro que teve um que foi de ginecologia, e aí um professor lá da Unicamp, ele fez uma palestra e no final eu fui conversar com ele. E aí eu me apresentei e falei, olha, eu sou a Cláudia, né, eu tenho uma empresa no mercado erótico e tal. E aí ele falou, olha, que legal, sabe que a gente tá... E aí ele já me trouxe uma pesquisa que eles estavam fazendo, que veio bem ao encontro do que tu tá dizendo agora. Legal. Ele disse, sabe que a gente fez uma pesquisa e a gente constatou que as mulheres não fazem a higiene correta. E esse palestrante médico era ginecologista. E aí quando ele me disse, e vocês mulheres não fazem a higiene correta... Eu olhei pra ele e falei assim, mas aí a culpa é de vocês, né? Porque a gente vai no ginecologista quando a gente é bem nova, né? Eu lembro de ter ido quando eu tinha uns 12, 13 anos, né? E aí falei pra ele, ele ficou meio assim, acho que ele não gostou muito, meio de uma afronta. E aí eu perguntei pra ele, falei, mas então como é que faz? E aí que nessa época eu fui descobrir como é que a gente faz a higiene íntima feminina correta. E tu fazia errado também, descobri. Claro!
porque nunca ninguém me falou. Mas assim como o homem tem uma pele que cobre a glande do pênis, a mulher tem uma pele que cobre o nosso clitóris. Então a gente tem que ir lá embaixo e puxar essa pelezinha e higienizar, forma um Vzinho, higienizar essa região ali. Porque senão é uma região que vai criando uma massinha branquinha. Fica excesso de pele em cima. E fica a pelezinha em cima e fica ali e tu não percebe. Tanto que às vezes, depois eu peguei essa informação, eu já fazia as palestras daí, né? Comecei a levar em todas as palestras esse tipo de informação, porque eu falei, gente, onde tem mulher eu vou precisar ensinar. Sim. Se eu aprendi com 30 e poucos anos, tem muita mulher que ainda não faz da forma certa, né? E aí eu pegava até numa prótese e mostrava como que tinha que fazer, porque senão fica ali um cheiro e tu, né, às vezes... E aí eu escutava das mulheres, Cláudia, então é por isso, porque às vezes eu tomo meu banho, eu saio do banho, eu passo a mão, eu sinto cheiro ainda, mas eu acabei de tomar banho. Eu falei, pois é, tem que puxar... Puxa a pelezinha pra conseguir fazer a higiene correta. E é uma questão de saúde, não tem nada a ver com sexualidade. É básico, né? É uma questão de saúde. Que absurdo. E essa questão da higiene, assim, é algo que... eu vejo que até hoje, assim, você falar sobre isso... Gera muita dúvida que pode ou não pode usar sabonete. Ah, pode usar sabonete íntimo, pode ou não pode usar lá dentro, é só por fora. Então ainda é muito diz que me diz que não tem aquela coisa de, tipo, uma orientação de fato, né? Por fora pode, dentro não precisa porque ela é autolimpante. Exatamente. Ela então, tipo, até nisso. Ela é tecnológica, não ela é autolimpante. Até nisso não é falado, né? Até uma coisa boa que não é falado. É como se fosse só a mulher, ela foi criada só pra reproduzir, ponto, acabou, a gente fez o papel. E sobre crenças limitantes daqui, deixa eu ver se eu faço essa pergunta antes ou da outra. Bom, a gente tá falando sobre tabu, vamos falar sobre tabu mesmo, né? Bom, falar sobre sexo abertamente a gente sabe que ainda é um tabu. E vai continuar sendo por um bom tempo ainda. Por mais que a informação tá na palma da nossa mão. E eu acho que quanto mais informação, mais obesidade de informação que as pessoas vão tendo, mais isso vai colocando elas também numa caixinha e vai deixando elas limitadas, em vez de dar aquela abertura na mente e se libertarem de fato, né? Como que a gente pode iniciar, assim? Que dica que a gente poderia dar pros pais, ou enfim, alguém que é essa comunicadora que gostaria de estar falando, seja em escola, seja pai ou mãe, ou avós que cuidam das crianças também, né? Como que a gente pode iniciar esses diálogos, assim, de uma forma mais natural e não esperar os 5 minutos depois, assim, se prevenir para ter esse diálogo numa idade correta? Qual que seria? Então, tu sabe que em sexualidade a gente tem já alguns trabalhos lindos, muito responsáveis que começa com bebê. Por exemplo, para pais que têm criancinhas bem pequenas, procurem no Google Pipo e Fifi. Que é um bonequinho que fala sobre o toque do sim, sobre o toque do não é? Outra coisa que eu acho fantástica, dar os nomes corretos. Sim, não falar apelidinho, né? Exato, tipo, borboletinha, o pintinho, gente, é pênis, é vulva, não é porque, aí às vezes o adulto vem, Cláudia, mas é tão feio falar pênis. Mas é como gente, baço é bonito da onde? Entendeu? Fêmur. Por que pênis é feio e fêmur é ok? É só porque a gente não fala, então... Porque assim, como é que se forma o tabu, né, Kelly? O tabu se forma daquilo que a gente não fala. Aquilo que a gente fala pouco, parece que tem vergonha de falar. Se a gente ficasse na rua, oi pênis, oi pênis, oi pênis. Pênis ia ser super natural. E é natural, faz parte do nosso corpo, não é? Então, dar nomes corretos, procurar desde pequeno para educar para essa questão do toque do sim, do toque do não é? Quem que pode tocar, quem que não pode, porque isso é uma educação até para a questão da prevenção à violência sexual. Não é? Para que a criança já vá entendendo o que é íntimo e o que é público. Por exemplo, se você vê uma criança, tu tens uma menina de 3 anos. Então, 3 anos, às vezes ela já começa a se tocar. Ela não tem a mente erotizada. Não. E às vezes eu já atendi pais, meu Deus, Cláudia, minha filha tá se masturbando, não sei o quê. Não, ela está se conhecendo. Exato. Porque se ela fizer isso aqui for gostosinho, e se ela fizer isso aqui for gostosinho, ela não vê diferença. Não vai ser, Porque ela não tem o que a gente já tem de repressão. Não é? Então, entender que se tá fazendo...
Não é pra dar susto, tira a mão daí! É, como se fosse Não ruim, né? Não é pra fazer isso, mas falar, tá gostoso, mas filha, isso daí é da tua intimidade. Vai lá no seu quarto, então. Uhum. E aí, às vezes, só pelo fato de você querer tirar a criança, ela já para até de fazer, porque às vezes ela não quer sair de onde ela tá, não é? Mas que já começa a ter essa educação. Se você quiser, tem um espaço para isso. Por quê? Porque às vezes tem pais que se preocupam quando os pais não conseguem educar essa criança em casa, e daqui a pouco essa criança tá na casa do parente, tá se esfregando na poltrona, tá se esfregando na almofada, né? Mas se ela tivesse sido educada em casa, porque isso já é uma conduta que ela faz em casa, Exato. quando ela tiver num outro espaço, ela sabe que não é público aquilo dali é privado dela. Então a gente vai educando desde pequeno. Ok. Agora já tá adolescente, já tá entrando na vida adulta. Adolescente, às vezes os pais têm que chegar com um discurso mais ou menos assim, filha ou filho, a mãe não teve essa educação. Né? Né? Eu soube tão pouco, traz a sua realidade quando você era adolescente. Não é? E hoje eu percebo que eu gostaria tanto de conversar com você sobre isso. Você tem alguma dúvida sobre isso? Eu estou tentando estudar, estou seguindo a sexóloga, acompanhei um podcast. Traz alguma coisa da realidade do dia a dia para essa conversa. Às vezes só perguntar ou só questionar. Filha, você não tem dúvida? Filha, senta aqui, vamos falar de sexo. Imagina, não vai ser, né? E a adolescente também já começa a ter essa informação de que eu posso me tocar. Eu posso me descobrir. E, inclusive, o nosso corpo, ele é muito divino. Ele é muito perfeito. Né? Então, assim, o tocar e sentir gratidão por cada local que a gente tem, que a gente sente prazer, e esse prazer não precisa ser um prazer sexual, pode ser um prazer de relaxamento, não é? Entender o quanto que é divino isso, porque quando a gente toca no divino. Porque eu sou da criação desse divino. Né? Sexo, por exemplo, Deus fez o sexo. Se Deus fez o sexo, por que eu tenho que ter vergonha de falar? Se o sexo é importante para uma relação, por que eu tenho que ter vergonha de falar? Por que eu tenho que ter vergonha do meu parceiro, ou da minha parceira, da minha parceria, enfim? Né? Então, assim, é entender que lá atrás se tentou construir uma coisa muito negativa sobre o sexo, mas não precisa ser negativo assim. Não precisa ser negativo. Então a gente começa a enxergar beleza aonde realmente a gente sempre deveria ter enxergado. Porque eu falo hoje, nós estamos aqui porque os nossos pais tiveram uma relação sexual. Exatamente. Algumas pessoas não foram planejadas naquela, ao menos não planejada pelos pais, né? Talvez algo maior tenha planejado, mas não foi planejada pelos pais. Porém, aconteceu e está aqui. Né? Então, a gente está aqui por conta do sexo. Né? Então, por que eu tenho que ter esses olhares atravessados para essa temática? Para estar com naturalidade, né? Para trazer consciência, principalmente. Sim. Não é nem para, igual a gente falou no início, não é para incentivar. Não é para gerar vai lá e façam. Mas é realmente para trazer essa consciência, essa normalidade que, cara, é algo que vai acontecer. Sim. A sexualidade mesmo não é só o ato sexual. Exatamente. E falando sobre essa questão até do ato sexual, eu separei uma pergunta aqui que seria sobre conexão e a própria performance, assim, na parte do sexo mesmo, né? Que a conversa que você teve até com os teus filhos, de entender o momento, se é o que eles querem, se é realmente com a pessoa que eles estavam, se eles tinham alguém, porque existe uma pressão na sociedade também, ainda mais com as informações na palma da mão, que chega um momento que já é a hora de fazer isso, né? Igual você disse, cara, não tem hora. Não tem como dizer, é com 18 anos que é a hora certa de fazer. Cara, não tem como você colocar essa limitação, né? E o mundo, ele coloca essa pressão na gente. Na performance sexual, principalmente, né? Como que a gente pode trocar essa ansiedade que existe na pré-adolescência, na adolescência, né? Para que eles tenham uma experiência, assim, mais conectada, mais consciente, que seja mais prazerosa. Porque pra mim, também, eu até comentei, eu não sei se foi semana passada, os meninos até podem me corrigir. Falei que na aula de ciências que eu tinha uns 10 anos de idade, quando chegou essa parte. Eu vi no livro de ciências que ia ter sobre os órgãos genitais. E, cara, aquilo começou no início do ano, já me dá um nervoso. Era a página 168 do livro. Lembra até a página. Lembra até a página.
E eu falei, gente, eu não tinha menstruado ainda, mas eu já tava assim, ai meu Deus do céu, vai ter isso. E eu queria saber, sabe? E era uma dúvida que eu tinha, era uma curiosidade que eu tinha pra saber mais sobre isso. E no meu livro tava todo riscado. A parte ali da vulva tava todo riscado de caneta. Então eu não conseguia ver aonde era o clitóris, aonde era enfim, não conseguia ver nada, a anatomia dela. Só que eu sabia que tinha aquilo. E também essa questão, assim, de, tipo, quando chegou na aula, cara, foi só a professora também que só falar rápido, porque ela não tava preparada pra aquilo, pra aquela aula. Ela também, eu acho que tava mais ansiosa que eu pra passar aquilo à toa. Mas depois disso, que daí eu tive essa aula, começou a ter aquele burburinho, eu com 10 pra 11 anos, de tipo assim, existe isso, existe aquilo, pega ali, pega aqui, na escola mesmo falando, né? E sobre a virgindade, que dói, que é algo desconfortável, porque na minha época, eu perdi minha virgindade muito depois, eu era bem mais velha, mas eu lembro que tinha amigas minhas com 11 para 12 anos que realmente já tinham tido relação sexual, e elas falavam, cara, é horrível, dói muito, sangra. Justamente porque elas foram, às vezes, pela essa emoção, por essa ansiedade de ela quer, ela tem que fazer, e não por consciência de querer criar uma conexão, enfim, até porque como não era orientado, não é uma coisa que a gente sabe que precisa ser dessa forma, né? A solução para isso é o conhecimento, né? O conhecimento é que traz essa liberdade de escolha, de não aceitar a pressão. Não é, por exemplo, eu já fiz em escolas e na escola eu monto uma caixa, e fica essa caixa na escola durante umas 2, 3 semanas, que é a caixa dos grilos. E aí ela vem toda lacrada pra mim, e aí tem várias perguntas lá. Né? Então, por exemplo, tem muitas crianças que perguntam, as crianças escrevem e colocam, que legal. Porque às vezes em sala de aula eles não perguntam, óbvio, né? Porque que não. Tem vergonha, aquela coisa toda, né? Mas aí na caixa vem várias perguntas. Meu, que interessante. Então, eu já recebi mais de uma vez a mesma pergunta, que é assim, ó. Prof, ele diz que se eu realmente amo ele, eu preciso dar. Né? Tá certo isso? Né? Então, quando ela tem esse conhecimento, tipo... Não tá certo. Né? Imagina, se ele te ama, é ele que vai respeitar o teu tempo. Então, tudo são informações que tu vê, é tão simples da criança ter, né? Do adolescente ter, mas eles não têm, né? Ninguém fala sobre, Ninguém né? sabe. Então, isso acontece muito dentro das escolas. Essa questão da primeira vez doer também é um grande mito. Agora, muito que eu consegui observar com os meus filhos era isso. Era a menina perdendo a virgindade no banheiro. Porque pro menino, às vezes, ela tá mais confortável. É mais confortável. Mas pra menina, não. Ela tem que estar com o corpo mais relaxado. Então, assim, aonde vai ser essa primeira vez? Porque, olha só, é difícil até imaginar, mas vamos pegar 12 anos, 13 anos. Gente, aonde que vai a insegurança para ter a primeira vez? Né? Que foi o que eu falei para minha filha. Falei, filho, o negócio é o seguinte. Quando você quiser, eu quero que seja num espaço em que você se sinta bem, que você se sinta segura. Se puder ser aqui em casa, melhor ainda, você avisa, sai todo mundo de casa, chama pra cá, vem aqui e tal. Por quê? Porque eu falava pra ela, se eu souber que foi no banheiro, nossa... Acaba com a sua raça. Nossa, eu te pego, né? Uma, porque não é um lugar limpo. Não tem é um lugar nada onde que tem vá mais propiciar bactérias para que ela tenha prazer, entendeu? Só que parece que a sociedade ainda não tá confortável para falar sobre essa questão do prazer da menina. Não. Então as meninas se entregam pro prazer do cara. Exato. Entendeu? Se não vai ter penetração, pô, paga uma chupetinha ao menos. Da onde? Então, minha filha é virgem, tá, gente? Mas tem menina que tá fazendo sexo anal pra não perder a virgindade. Sim. Da onde? Então, por que a gente se depara com umas coisas absurdas assim? Nossa, dá pra ficar revoltadíssima. Eu mesmo fico pé da vida quando eu sei de alguns casos assim. Porque é um absurdo a sociedade não enxergar que eles já estão fazendo. Exato. Que eles já estão praticando. Só que a menina vai, sente dor, sofre, e às vezes essa primeira relação sexual impacta a vida desta mulher depois. Né, na fase adulta, impacta tudo, até às vezes em disfunções sexuais, né? Às vezes a menina sente uma dor danada e às vezes vai ver ela tinha vaginismo,
E vaginismo é uma condição em que a menina não consegue ser penetrada. E é mais comum do que a gente imagina. Olha que absurdo. Muito e é mais pouquíssimo. comum. Eu nunca ouvi falar sobre isso. E aí o menino, se o menino não tem esse conhecimento, ele vai, tipo... Que não tem, a gente sabe que não tem ele conhecimento. vai empurrar, porque ele vai dizer, eu que tô fazendo alguma coisa. Eu que tô sendo o fraco da história aqui, eu vou ter que meter com mais força. E mete com mais força, essa menina sai dilacerada, morta de dor. E ela traz um problema pra vida dela. Meu, que absurdo. Então, o que muda é conhecimento. Ponto. Hoje em dia a gente tem. Hoje em dia o que a gente não pode mais ter é desculpa para não ter conhecimento. Porque hoje em dia a gente tem excelentes ferramentas, né? Às vezes eu pergunto isso muito nas escolas, né? Quem que vocês seguem? Né? Porque tem excelentes profissionais da área da sexualidade para seguir. Tem excelentes profissionais da área da psicologia, da área da físio, pélvica, enfim. Para que a gente possa ter esse conhecimento, para que a criança... Para que o adolescente, porque a gente tem que entender que, teoricamente, antes dos 14 anos, ninguém deveria ter uma relação sexual, né? Isso até por uma condição da nossa lei. Qualquer pessoa... É abuso, né? Se tiver, sei lá, 16 anos com uma de 14, não tem tanto problema, porque a diferença de idade é muito pequena. Mas se pegar um de 19 com uma de 14, vai preso, né? Porque é crime ter relação com menor de 14 anos. Mas na prática não é o que a gente vê. E assim, o problema, na verdade, eu acho que ele é tratado... você mesmo citou alguns tipos de sexo, né? O problema, às vezes, é a penetração. Eles querem falar, tipo, não, minha filha é virgem. Cara, mas já fez sexo oral, já fez sexo anal, já deixou tocarem o corpo dela de todas as formas possíveis. E, tipo, isso tá tudo bem. Tipo, então, assim, é que se tá preso lá... trocentos mil anos atrás, em que parece que tinha que sangrar o lençol e mostrar o lençol. Isso é verdade. Pra dizer, olha minha filha. É retratada, olha né? quanto valor a minha filha tem. É retratado, não né? É? Deixa eu ver que tem uma pergunta aqui que mandaram. Vou fazer a pergunta assim mesmo? É mesmo? Aquela. Eu queria um tabu já. Bom, a pergunta que a gente recebeu é... Tá tendo um bafafá sobre a Cláudia Raia, que deu um vibrador pra filha dela de 12 anos. Ela foi muito massacrada na rede social, e realmente, né, por justamente ter dado esse vibrador pra filha dela. Qual que seria a tua opinião sincera sobre isso? Então, vamos lá. Enquanto profissional, se uma mãe chegasse pra mim e falasse, Cláudia, eu quero dar um vibrador pra minha menina de 12 anos, eu não indico pra absolutamente ninguém, tá? Porém, eu dei pra minha filha o primeiro vibrador dela com 14 anos. Então não é tanta diferença de idade se a gente for ver. Porque é aquilo, é como eu trouxe, em sexualidade não tem nada que é certo ou errado, não é? Porque depende muito do desenvolvimento psicológico dessa garota de 12 anos. É aquilo que eu trouxe antes. Eu entro às vezes numa sala de aula em que tem alunos de 12, 13, 14 anos e tem aluno de 12 que... Fichinha. Gente, tá voando, entendeu? Já tá com os piercing, a menina toda maquiada, toda produzidérrima. E do lado tem uma menina de 12 anos... Que é uma menina. Que ela pergunta, mas o que é camisinha, professora? Entendeu? Enquanto o outro tem aqui, ó. É isso aqui. Então, é difícil dizer estava errado ou está certa, não é? O que se tende a buscar sempre na educação é, antes de ter uma ferramenta... como um vibrador, que ela pudesse se conhecer com as próprias mãos e tal. Mas não é de todo ruim que ela tenha. É aquilo. Eu já poderia ter dado quando minha filha tinha 12 anos, né? Até antes, porque eu comecei a estudar muito antes. Mas eu achei que para ela o indicado foi 14. Quando ela me disse que, mãe, mas as meninas, elas fazem uso. Mas elas não usam o vibrador, elas usam um rolon daqueles de Rexona. Ai, que absurdo. Entendeu? Eu digo, cara, então espera. Antes de enfiar qualquer coisa, antes de ficar se tocando com qualquer coisa que pode cortar, que pode machucar, pega um brinquedinho que era externo, não era interno, até porque ela era virgem. Pega um brinquedinho e vai se descobrir. E eu embalei pra presente. Falei, ó, da mulher que mais vai te amar nesse mundo, né? Antes que alguém toque o teu próprio corpo, você precisa se tocar. E saber o que você vai gostar também. E saber também. o que você vai gostar. Da mesma forma, eu fiz com meu filho. Embalei, não dei um brinquedo pra ele, mas dei uma caixa cheia de preservativo. Porque a indicação também é que o menino comece a se masturbar
já fazendo uso do preservativo, para não criar aquele tabu de não sei colocar, ou eu perco a ereção, ou tô chupando papel chupando bala com papel, né? A mesma coisa, filho, começa a se tocar usando o preservativo, né? Então gera polêmica porque parece muito jovem, mas às vezes seria mais ou menos perguntar para a sociedade assim, tá, e aquela menina que tá 12 anos transando, tá tudo bem? Porque a educação ela também não tá tendo. Exatamente. Entendeu? Então massacra porque dá com 12. Mas se tivesse, tá dando um vibrador com 12. Mas às vezes vai saber a realidade daquela. Só a Cláudia Raia que sabe. A orientação que ela tá dando em casa, né? E me parece que tá bem conduzida, porque a filha dela hoje é uma adulta, não é? A gente não descobriu nada de gravidez, de aborto, de não sei o quê. Então assim, gente, talvez ela não tenha errado, ela conhece a filha. A gente não tem que ficar dando ela sabe dedo. A orientação que ela mesma deu em casa, né? E quanto tempo que ela já estava orientando, né? Exato. Aqui eu coloquei uma pergunta pra gente falar sobre as crenças limitantes e é só pra gente complementar, porque eu acho que na parte que a gente falou sobre a virgindade, ali aonde perde a virgindade, que toque dói, que tem que sangrar, mostrar o lençol, aí a gente já consegue saber que é uma crença que limita muita gente, né? Porque a gente vem trazendo essa crença limitante culturalmente na sociedade, né? De que muitas... semana passada também, semana passada foi semana que a gente conversou muito sobre esses assuntos. De que muitos... minhas avós, por exemplo, eu não tive o prazer de conhecer, não sei, eu vou só citar uma hipótese. Mas antigamente era muito comum dos homens casarem com meninas muito novas e elas eram, tipo, meio que roubadas mesmo, assim, te achei bonita, vem, vamos, que eu quero fazer filho em você, porque vai dar boa, tu sabe cozinhar, tu sabe passar, você sabe cuidar da casa, vai criar meus filhos também. Então, é uma crença que é muito colocada que a mulher é feita pra reproduzir, e é aquilo ali, vai doer e é isso mesmo, uma hora vai ficar bom. Então, acaba que isso é uma crença limitante que a gente tá tendo que quebrar dia após dia, né? Essa questão da dor, sem dúvida. Eu já conheci mulheres adultas que elas falaram, Cláudia, hoje eu sou viúva, mas todas as minhas relações foram com muita dor, porque eu sempre achei que era normal sentir dor. Absurdo. Né? Mas assim, a dor é uma das crenças. A gente pode pensar em outra crença. A gente já falou dessa questão da mulher não gostar tanto de sexo quanto o homem. Sim. Não é? Gente, vou trazer de novo essa palavra, conhecimento, porque o conhecimento é o que faz essas crenças irem todas embora. Não é? Porque, por exemplo, tem mulher que acha que precisa ter uma parceria para sentir prazer. Sim. Não é? Que ela sozinha, ela não pode. Inclusive, quando eu montei a Sussurra, eu conversava com quem era solteira. Falava, ai, gente, olha só que legal esse massageador. Eu chamo os vibradores de massageador pessoal, né? Até porque é massageador, você usa onde você quiser. E aí eu falava, gente, olha que legal esse massageador, isso aqui para autoconhecimento e tal. Aí elas olhavam e falavam, ai, Cláudia, eu não tenho nem com quem brincar. Eu falava, tá. Não gostei. Ia pra casada. Aí eu falava, não, então vou conversar com a casada agora. E conversava com as casadas. Ai, olha só esse daqui, um massageador pessoal, não sei o que, autoconhecimento, melhorar o repertório sexual e tal. Ai, Cláudia, pra que se eu tenho meu marido? Então, esta é uma crença que muitas mulheres têm de que o prazer está associado quando ela tá numa parceria. Se ela estiver sozinha, ela não tem esse hábito de se tocar, de erotizar a mente, né? E o nosso processo de autodescoberta, de autoconhecimento, ele precisa ser individualizado, porque é muito mais fácil eu descobrir primeiro o que eu gosto e ter total liberdade de tocar meu corpo sem que o meu parceiro fique olhando, sem que eu tenha que entrar nessa dinâmica, numa parceria, enfim. Né? Então, o que eu faço? Deixa eu me tocar, deixa eu me conhecer. Agora que eu me conheço, agora eu ensino. Exato. Que é o que os homens sempre fizeram. Né? Quem nunca na adolescência não levou a cabeça, né? não levou uma empurrada na cabeça. Por quê? Porque o cara sabe o que ele gosta. Ele se conhece. E nós? Então hoje eu converso com muitos casais, porque na clínica eu atendo muitos casais. E às vezes vem muitos homens me procurarem, trazendo uma demanda de desejo da parceira. Né? E ele fala, Cláudia, cara, minha mulher não sente prazer quando... Minha mulher não quer transar. A queixa é essa. Não sente prazer nenhum pra querer. Não, ela não quer. Ela simplesmente não procura. Eles, Cláudia, já fiz uma experiência. Essas experiências eu acho muito engraçado. Porque lá vem tudo muito parecido, assim. Cláudia, já fiz uma experiência. Vi que tava incomodando ficar procurando, eu parei de procurar. Aí vem assim, ó, mas Cláudia, é uma semana e nada.
Ah, tipo, esquece a mulher, tipo assim. Não, ele não procura. Ele diz, não, agora eu vou deixar ela procurar. Olha, dá 3 semanas e nada. E aí eu já fico rindo internamente, né? Mas cara de paisagem na frente deles. Aí ele termina de relatar, eu digo assim, ó, mas tu fica tranquilo, porque ela te colocou em oração todas as noites. Obrigado, meu Deus, por esse homem não estar me incomodando. Obrigado, meu Deus, por esse homem não estar me incomodando. Né? Então, o que isso nos mostra? Que essa mulher pode realmente não querer fazer sexo porque ela não tem prazer. Porque, gente, quem é que quer ir pra um lugar que é ruim? Ai, vou pra lá de novo. Ai, é chato, é sempre do mesmo jeito. Aí depois fica sujo, aí tem que tomar outro banho. Agora tá quente demais, a gente fica suando. Ai, não quero esse negócio, não. Então, se eu não tenho prazer, eu não quero fazer nenhum mínimo de esforço. Exato. Né? E outra que ela também não se conhece. Pra ela saber se provocar. Porque a sexualidade, ela tem que ser individualizada nessa questão de prazer. Então, o homem tem que ser responsável pelo prazer dele. Exato, e a mulher do dela. E a mulher, o prazer dela. E aí parece que, ai, tem que vir o príncipe no cavalo branco que vai me fazer gozar hoje à noite. Nossa, Cláudia, ele não sabe tocar. Nossa, Cláudia, ele faz um oral péssimo. Gata, ensina, pô. Tu quer o quê? Talvez ele fazia bom pra outra. Exatamente. Mas não funciona pra ti, porque não é padrão. Exato. Então, tu ensina. Ah, mas como é que eu vou ensinar se eu não sei? Ah, daí, querida, é um outro problema, né? E tu tem um curso, tu não tem disso? Tenho, aí vai ter que aprender. Não é? Porque um outro mito, a gente pode trazer isso, porque eu lancei um curso que é um método, na verdade, né? Que é o que eu fiz. É o A2, né? Esse é outro já. Ai, meu Deus. Mas eu tenho um que é o meu xodó, que é o Laboratório do Prazer. Ah, eu vi. Porque esse Laboratório do Prazer, ele veio dos meus anos de consultório. E é assim, ó, vem cá, mulher, vem cá que eu vou te mostrar como é que é a tua genital. E elas vem ficam cá que eu vou te mostrar. Que daí tá no digital agora, né? Mas é um passo a passo que eu mostro desde da genital dela, desde o tamanho de canal vaginal, que a maioria, se eu perguntasse, não, sabe o tamanho de canal vaginal? Não sei. Não sabe. Meninos, alguém arrisca? Não sabem. 9 centímetros. Assim, 9? Como 9, gente? O meu lá de casa tem 14, entra. Já saí com de 25, entra. Então, o meu não é 9. 9. Só que quando a mulher tá excitada, o nosso corpo acontece um milagre divino. O nosso corpo, ele se prepara para algo maior. Mas se não, faz um exercício, coloca o dedo hoje no canal vaginal, teu dedo chega no fundo. Tá lá no curso. Por quê? Como é que a mulher quer aprender técnica, mas ela não conhece nem o próprio corpo? Pra mim não faz. Então, técnica sexual, que hoje no digital se vende muito, e eu sei porque foi uma furada, participei de um projeto assim uma vez que era 6 meses do contrato, em 3 eu cancelei e entrei na justiça por conta disso, era técnica. Aí eu falei, cara, não quero mais ensinar técnica. Porque a técnica que vai enlouquecer, a técnica da toalha, a técnica da egípcia, a técnica não sei do que e tal. Não é isso, porque a técnica, ela pode te ajudar? Pode. Sei lá, tu aprende um negocinho diferente lá pra fazer na hora do sexo. Ok, vai trazer novidade. Mas pega aquele mesmo negocinho durante 6 meses e faz. Cadê a novidade? Agora, se a mulher se conhece, se ela segue essa metodologia, aí, gente, ela inventa a técnica, entendeu? Porque ela já tem domínio do próprio corpo. Até tem técnica lá, mas a técnica vai vir no meu método no 9º módulo e na aula bônus. Até lá tem muita coisa para ela aprender. Antes dela aprender a seduzir o parceiro, eu quero que ela se conheça, eu quero que ela se seduza. Porque isso é o que funciona em sexualidade positiva. Isso é educar para sexualidade positiva. Não é, vai lá e faz um giro assim. Não educou nada. Não educou. E não vai resolver o problema. E limitou, na verdade, porque também existe muito essa questão do que é certo e do que é errado, né? Que tipo assim, não é assim que você tem que fazer. Exato. E como você mesma falou, as mulheres, assim, são diferentes, assim como os homens também são. Prazer é diferente um para o outro, né? Então, não se colocar dentro de uma caixinha. Eu vi sobre esse teu curso, eu queria muito citar sobre ele, que eu vi que ele tá ativo lá na tua bio, né?
Então, quem quiser saber mais e conhecer mais a vida da A2 ainda tá. Esse é um novo. O A2 é pra falar sobre rotina do casal, Legal. a comunicação não violenta. Porque às vezes importantíssimo. isso, porque foi outra necessidade também que eu percebi, porque no meu método eu até falo um pouco de comunicação, mas eu não aprofundei nisso. Aham. Eu fiquei mais nesse conhecimento Básico. da nossa estrutura genital, resposta sexual humana, desejo, orgasmo, isso. Então ele ficou maravilhoso esse curso. Aí o que eu comecei a observar? Tem pessoas que, ok, Cláudia, agora eu já me conheço, Cláudia, eu aprendi, eu já sei me dar prazer, eu sei o que é bom pra mim. Eu digo ok. E aí ela começa a encontrar dificuldade, Cláudia, mas agora como é que eu falo pra ele? E daí me dá uma vergonha. Como é que eu vou dizer pra ele que eu descobri tal? Como é que eu vou apimentar o meu dia a dia? Então Acaba o melhor virando até um problema, né? O melhor A2, mas esse é quase um problema bom, né? Porque agora eu já descobri alguma coisa e preciso só falar. É verdade. Então, o melhor A2, ele vem para essa necessidade. Às vezes, um casal que até tá muito bem sexualmente, ou a mulher se conhece, já tá legal, mas ela precisa começar a comunicar mais com ele. Então, é mais lá na Hotmart, se colocar a Cláudia Petri Hotmart, vai aparecer. E o link na tua bio assim. também tá, né? Isso, também tá. A gente vai estar deixando aqui na descrição também pro pessoal conhecer. Ótimo. Porque é importante dessa comunicação, porque também gera. Eu atendi mulheres por 6 anos, então o meu público era 100% mulheres. E fazia terapia, de certo, nos fazia seus terapia atendimentos também, né? E sem noção nenhuma da vida. Mas eu ia aprendendo com a vida, com elas, com a experiência delas, e eu ouvindo, e também sabendo que, tipo, cara, elas estão sofrendo abuso e elas não conseguem sair disso. E principalmente sobre essa questão sexual, eu tinha algumas clientes que elas procuravam, elas faziam curso de pompoarismo, faziam, assim, ó, um monte de coisa, compravam tudo pra apimentar a relação. E quando chegava na hora de implementar isso no relacionamento, virava um problema. Virava um problema de que o marido começava, aonde que você tirou isso? Quem que te falou isso? Onde que você tá estudando? Com quem que você tá andando? Com quem não sei o quê? Então começava a virar um negócio muito tóxico, de que ela procurou pra beneficiar os dois, porque ela queria, sabe, trazer o casal de volta, e pro cara ficou aquela masculinidade ferida, tipo assim, só eu não é o suficiente, tipo assim, né? É os fracos sem talento, né, gente? É os fracos, eu chamo os fracos sem talento. É básico, né? Os fracos sem talento. Homem que tem medo de vibrador, homem que tem medo de uma mulher que se toca, entendeu? Os fracos sem talento, ó. É foda, né? Ensino o homem também, tá? Também trabalho muito com homens, porque o casal tem que estar bem. Né? Teve até uma menina que estava num curso que ela falou assim, Cláudia, meu marido, ele acha que a gente não tem problema no sexo, e ela já tinha um pouco mais de idade, porque é da nossa idade, ela devia ter uns 61, mais ou menos. Aí ele acha que é assim, porque é na nossa idade é assim mesmo que funciona e tal. Mas não tá bom. E aí eu falei pra ela, não, tudo bem, na perspectiva dele pode estar bom, mas se na tua não está, a gente precisa conversar, dialogar para que ele entenda qual que é a tua necessidade. Porque, gente, um casal saudável, né, é isso, é quando eu olho pro meu parceiro, pra minha parceria, e eu consigo ver, não, isso daqui pro outro é importante. Não é que eu vou abrir mão do meu valor, né, de algumas coisas que podem me ferir muito para ceder ao que o outro quer, não é isso. Mas aí eu enxergo a tua necessidade. Eu só não dou conta de, neste momento, fazer o que você está me pedindo. Mas tem que ter escuta, tem que ser positivo, né? E eu falo muito isso pros homens, né? Eu brinco com deles serem os fracos sem talento, mas eu falo pros homens, digo, gente, a sociedade falou pra vocês que o cachorro é o melhor amigo do homem. Mentira. Vocês conhecem o vibrador? Vibrador é o melhor amigo do homem. Por quê? Porque essa mulher fica mais ativa sexualmente. Essa mulher começa a procurar mais. Mas é interessante, Kelly, porque na minha realidade clínica, como eu te falei, os homens que às vezes procuram pela demanda da parceira, eles falam, Cláudia, se isso pra ela for importante, se ela vai se descobrir prazer assim... Eles estão dispostos, né? Gente, quantos que eu preciso comprar pra resolver, entendeu? Eles estão abertos pra isso. Por quê? Porque eles querem estar bem sexualmente. Sim. Vai ser benéfico também, né? Total. E outra coisa que tu falou sobre violência contra a mulher, nessa mulher que às vezes tá num ciclo de violência e não consegue sair. Sim. A mulher que se empodera, mesmo que através da própria sexualidade, porque a sexualidade, ela nos dá um grande poder. E isso eu sei porque eu trago isso muito pra minha vida. Quando eu comecei a estudar, quando eu comecei a montar a Sussurra, eu nem negociar o aluguel, eu negociava. Porque, põe um homem na frente, porque o homem vai negociar melhor do que eu, entendeu? Hoje em dia, não tem quem me tire do meu lugar.
Entendeu? Hoje em dia teriam que lutar muito para eu sair da frente para alguém negociar em meu nome. Então, isso vem muito da sexualidade, porque a sexualidade, por que que pro homem, olha, deixa eu te fazer essa reflexão, por que que pro homem, quando o homem não consegue ter ereção, um tempo atrás, hoje não se usa mais esse termo, mas se falava em impotência. Impotente. Algo ruim. Entendeu? Não, e ele perde potência. E tem muitas mulheres que não descobriram a potência ainda. Então ela nem perde porque ela nem descobriu. Exato. Mas se ela começa a fazer esse processo de autoconhecimento da própria sexualidade, isso traz ela para um poder que ela consegue romper esses ciclos de violência. Porque às vezes essa mulher que não consegue romper o ciclo de violência são mulheres que precisam ter criar uma base, uma estrutura individual que dê força para ela sair daquele lugar. E colocar ela no protagonismo, né? Saber que ela não precisa de ninguém, acho que principalmente, né? É que a violência, ela envolve bastante coisa, assim, emocional, né? Tem pessoas que ficam, você não consegue, você nunca vai dar certo, não vai conseguir ninguém. Então tem violência de vários tipos, né? Tem mulheres que às vezes não podem trabalhar, o cara já mantém dentro de casa, Sim. né? Pra justamente precisar roupa, financeiramente. Então, tem N questões. Mas, mesmo assim, se individualmente ela começar a trabalhar, ela vai descobrindo que ela tem muita força. E exatamente. É tão importante trazer isso para as escolas, assim, para trazer desde cedo. E muito legal saber desse teu curso. Até hoje eu olhei lá no link e eu li mais detalhadamente sobre a questão do teu curso A2. Eu achei, assim, incrível, porque realmente traz essa... Dentro da realidade praticamente da família brasileira, assim. Não só brasileira, mas falando da nossa realidade, né? Que cara, não é falado, velho. Não é falado. É como se, cara, o prazer da mulher é aquilo, ponto, acabou. E é muito limitado. É triste, na verdade. E agora a gente pode falar, né? A gente nem é queimado mais em praça pública, né? A gente não é chamada mais de bruxa. Então, assim, hoje em dia a gente precisa... Esse é o momento, na verdade, né? Entendeu? Agora a gente tem que, falar. E também... fazer os homens falarem. E também deixar a gente falar, assim, nesse momento que a gente tá tendo agora. Sem esse medo, assim, de tipo assim... Ai, o que que vão falar? O que que vão pensar? E também surge a questão... de que eu volto a história pra mim, assim, da minha realidade enquanto eu ainda não tinha minha sexualidade ativa, de também ser um problema dentro do círculo que a gente convive, por eu também não ter tido orientação pelos meus pais, assim como você teve uma clareza e uma consciência absurda com os teus filhos, incrível que todo mundo tivesse, mas não são tantas Cláudias que existem assim no mundo, até porque tu estuda pra caramba também, mas assim, eu me sentia, às vezes eu mentia, que eu já, às vezes não, assim, 100% das vezes quando eu tocava nesse assunto na rodinha de amigas, eu sentia a necessidade de eu mentir que eu já tinha tido alguma relação, sem ter noção nenhuma, sem ter consciência nenhuma, e sem saber zero do que eu tava falando, porque eu queria estar inclusa naquilo, não queria ser assim, as pressões, né, as pressões sociais, né, que a gente às vezes cede por falta desta potência de se bancar. Não, nunca fiz, nunca tive. De ter clareza, né? Porque isso poderia ser um valor. Só que naquele círculo não era uma coisa valorizada. A valorização, às vezes, naquele círculo era já ter tido uma relação sexual. Sim, exato. E aí a gente tenta se adaptar a um grupo, encaixando, né? Exato. E aí, às vezes, tu se perde nesse processo. Se perde totalmente, assim. Eu vejo, assim, que hoje eu tô no comecinho ainda de me conhecer. Me conheço hoje num nível absurdo que antigamente eu não me conhecia. E que pra mim é mais tranquilo falar sobre esses assuntos. E me liberta muito, por exemplo, sei lá, quando eu tô no meu ciclo menstrual, de realmente, tipo... Cara, abertamente, não é que eu vou sair falando, mas assim, é algo normal da minha vida. Exatamente. O porquê que eu vou esconder que, cara, não, velho, agora eu tô num período assim que eu tô meio ableia, eu não tô assim no ápice do meu auge, da minha criatividade, da minha potência, não sei o que. Entender que, cara, eu tô bem borocochona, assim, sabe? Eu tô menstruada e tá... E se aceitar assim e saber que faz parte da nossa natureza, né? Eu agora, por exemplo, comecei a falar muito de climatério e menopausa, né? Porque é a minha fase. Sim. E menopausa, por exemplo, o que é mais tabu do que menopausa? Gente, menopausa, a mulher perde o impulso biológico, né? E ela, antigamente, parava de ter relação sexual. Sim. Entrou na menopausa, secou. A mulher agora tá seca, né? Antigamente se falava muito isso. Digo, gente, vocês não sabem de nada, porque a menopausa de hoje em dia, olha, com tantos recursos tecnológicos aí, e a medicina já avançou tanto para isso, né? Que eu digo, gente, a menopausa pode ser uma liberdade. E aí, às vezes, só tem que romper aquele tabu.
Não é? Por exemplo, deixar cabelo branco é tabu pra sociedade. tabu. Ai, vai envelhecer, não sei o quê. E, gente, posso envelhecer? Deixa, Me deixa envelhecer, pelo Aham. amor de Deus. Porque eu não quero ficar correndo atrás de um corpo, de um padrão que não vai ser natural. Né? E hoje em dia, gente, eu uso muito pra brincar. Ontem, inclusive, meus stories foi uma loucura. E que a gente tava falando sobre criar momentos mais quentes, assim, né? Aham. Sair da rotina e tal. E eu digo, ai, gente, tem coisas que não. Eu sou apenas uma senhora de cabelos brancos. Capaz que eu faço isso. Aquela catada Deixa do lar. pensar que não, entendeu? Deixa falarem que tá seca, deixa não sei o quê. Não é bem assim, mas vai ter sempre gente que vai achar que é E aquele assim. pré-julgamento do outro também, né? Sempre uma preocupação do que o outro vai falar, do que o outro vai pensar. A sociedade não tem o que se preocupar, ela se preocupa Não. com a sexualidade dos outros, entendeu? Tipo, de N formas. De N formas. E tem uma pergunta aqui que eu tinha pulado ali, que era sobre sexo no relacionamento. E até falando ali que a gente trouxe a questão da Cláudia Raia, mas também teve um bafafá sobre aquela... Eu posso estar falando errado, Mayra Cardi? Mayra Cardi? Que ela... Sei lá o que aquela mulher faz. E ela postou um tempo... Hoje ela é casada com um milionário bilionário, Exato, sei com lá. esse aí, com... Como é que Thiago. ele é? É Thiago, né? Mas ele era O de um grupo... Primo Rico, exatamente. Aham. Que eles transavam não sei quantas vezes por dia. E ela divulgou isso, né? E daí começou a surgir, assim, aquele na internet, tipo assim, meu, se eu faço isso por mês, eu tô no lucro. E o povo se comparando, porque existe também isso, né? De, tipo assim, tu tem que ter tantas... Frequência. A frequência sexual. Aham. E existe muito essa questão da ciclicidade, principalmente da mulher. Nossa, Né? Da mulher gente, tem que sempre total. estar pronta. Nossa, às vezes se tu dá uma bem dada, porque dá duas, gente, tipo... Deu, pô, tu cansa? Pra quê? Tipo, só pelo ficar número, comendo né? um monte de marmitinha, pega um buffet, sabe? Trabalha. Escolhe. Ai, que delícia. Então, assim... Ai, gente, é aquilo, não adianta. Vai ter sempre gente que vai dizer um monte de coisa, às vezes pode ser marketing, entendeu? Isso é verdade. Sei lá, pode ser início de relacionamento, porque início de relacionamento a gente vira uma dadeira que é uma coisa de louco, né? Saudades, inclusive, de início de relacionamento. Sim. Né? Aquela coisa que tu passa a madrugada, tu nem cansa, tu vai trabalhar linda, Não pode nem ver a colheira pessoa. tu tá, não é? Mas, gente, é aquilo, não é quantidade, não é? É qualidade. É qualidade. E é aquilo, existe um processo que é natural e existem hoje, por exemplo, se a gente pegar nessa referência de mulher, existem mulheres hoje que já fazem uso de substâncias que aumentam muito essa libido. Uhum. Não é? Que sai de um padrão normalzinho de Pra que a questão performance hormonal. dela seja melhor. Exato. Então, assim, depende. Porque o que a gente tem que cuidar é para não ter comparação. Não tem que ter comparação. Porque tem dias que a gente quer dar tudo que a gente pode dar. Tem dias que a gente só quer uma rapidinha ali, meio de ladinho, meio no conforto, para nem ter que performar demais. Não é? Então, assim, cada um tem que viver o que é bom para si. E quando o casal tá alinhado... Entendeu? Ontem, por exemplo, eu falei pro meu, gato, mudou a fase essa semana, entendeu? Tipo, hoje já não é o que foi semana passada. Então, assim, o que eu queria fazer semana passada, eu não tô afim de fazer hoje. Entende? Mas, assim, tu comunica. E diz, pô, eu digo, gato, mudou, entendeu? Mudou de fase, agora é outro. Outra o mulher, jogo é vem- outro essa semana. vem Outra conhecer. mulher, entendeu? E daqui a pouco tu vira louca de novo, aquela coisa que Uhum. apenas uma mulher de cabelos brancos. Deixa Entendeu? abaixo, deixa abaixo. Mas, Cláudia, então, deixa- a gente vai nesse processo, né? Deixa eu te dar um presente nosso do Pato da Leste, que é a nossa caneca pra você tomar os teus cafés nas tuas mentorias. Amei! Ó, Linda, pra você tomar o teu muito café grata. na tua mentoria. Adorei. Falar muito pra quebrar Ah. esses tabus. É e isso por aí. mim, a gente fica aqui até 8 horas da noite, se der. Não dá pra dizer que foi uma rapidinha, porque não foi, né, gente? Hoje foi. mas bem- o tema é bom, né? O tema é Eu- muito bom. Gente, Eu tenho coisa pra caramba ainda pra perguntar. Ai, eu sou apaixonada por esse tema. A gente vai ter que marcar uma apaixonada. segunda vez que tu vem aqui. Um segundo encontro. Porque. No segundo a gente perde mais a vergonha. Gosto. Se o primeiro foi assim, Aguardem. Simplesmente aguardem. Antes da gente encerrar, deixa eu agradecer mais uma vez ao nosso patrocinador oficial, a Melanina Store, que é uma loja especializada para produtos na área da beleza, que trabalha com cílios, sobrancelha, micropigmentação. Sobe um QR Code aqui na tela, aponta a câmera do teu celular, tu vai cair direto no site da Melanina. Usa o cupom de desconto e vai que lá na Sussurro a gente consegue um cupom também. Opa! Tô lançando Claro. agora, ó. Opa!
Chama a Cláudia lá, fala que tu viu aqui no Pato da Leste, pede o teu cupom. Ela vai ter que dar os pulos dela, que eu gosto assim também, já tá? coloca teus 10% lá na Sussurra também, pronto. Pato da Leste, tá? Usa o teu cupom lá na Sussurra, vamos estar deixando também o QR Code aqui. Edição se vira depois pra colocar o QR Code aí também da Sussurra, pra cair direto lá e você aproveitar também. Cláudia, muito obrigada de verdade. Tá bom pra você, Kelly? Foi maravilhoso pra mim. Então tá bom. Quero mais uma vez, inclusive, pra tu ver como foi tão bom. Tem assunto pra caramba pra perguntar pra ti. Tem muita Porque coisa. assim, é muito amplo, é muito... Não tem como ser raso quando fala sobre sexualidade positiva. Tu sabe que eu poderia te jogar um desafio, eu sei que o teu público é bastante feminino, mas a gente poderia um dia fazer só sobre sexualidade masculina também, Perfeito. trazer aspectos da sexualidade masculina. Podemos, com certeza. Porque os homens também têm muito tabu e muito preconceito, e essa questão da masculinidade que a gente trouxe, né, também foi uma construção social muito forte sobre eles, entendeu? O cara tem que ser pausudo, o cara Isso é tem que ficar verdade, 40 minutos, o cara não pode falhar, o cara não pode isso, não pode demonstrar sentimento, e o quanto que isso impacta na conjugalidade, né? É verdade. E traz consciência pras mulheres também. Sim, até pra conseguir compreender e às vezes colaborar com o parceiro, né? E os dois se Um tema unem e incrível. acaba... Vamos sim. Próximo encontro, então, a gente vai falar sobre Ótimo. isso, sobre a sexualidade masculina, que é um assunto extremamente necessário e que eu acho que se os dois estiverem realmente alinhados, todo Sim. mundo ganha e Sim. trazer de uma forma mais natural pra gente falar sobre esses assuntos, né? Vamos se libertar um pouquinho? Vamos falar mesmo? Né? Não vamos querer ser os fodão e falar que a gente sabe tudo. Exato. E que Os a fracos gente... sem talento. Os fracos sem talento, adorei isso. Vai ser o novo bordão agora. Obrigada de verdade, Cláudia. Obrigada, Una Eu que Produções, agradeço. por mais esse episódio também. Até o próximo, então. Até o próximo. Beijo. Mic ligado e papo vai. Falação de cílio que atrai. Pá na mão e vamos lá. Cavando com estilo, haja lá. Entre nossos pincéis ficou aquela pá que já encantou. Brilho nos olhos, extensão. A pá faz sua própria canção. Pá toda leste, cavando fashion. Cada cílio uma paixão. Entre risadas, uma sessão de risos e cílios, nossa missão. No estúdio, nosso terreiro, cavuco e como é maneiro, toda a extensão vira arte. Pá na mão a gente bate. Pá toda laje no ar, palhaçadas pra alegrar. Podcast que faz você sonhar, com cílios a brilhar sem parar. Pá toda laje, cavando fashion. Cada cílio uma paixão. Entre risadas, uma sessão